Gênesis 6:4. E os filhos de Deus. Os gigantes são mencionados na Bíblia em vários lugares, por exemplo, Gênesis 6:4, Josué 12:4. Og, o rei de Bazã. Antes se inscreve no canal e deixe teu like para mais pessoas saberem da palavra de Deus continuando. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade, Gênesis 6:4. Alguns comentaristas ensinam que os gigantes, de Gênesis 6:4 são o resultado da união de mulheres com anjos. Baseiam-se no verso 2, onde existe a expressão, filhos de Deus, que eles atribuem referir-se aos anjos e também citam o verso 1 do capítulo 2 de Jó para provarem seu ensino. Vejamos o que a Bíblia diz sobre isto. Gigantes, hebraico nefilim. Estes gigantes não foram o produto de uniões matrimoniais mistas, como é sugerido por alguns. Deve-se repelir este ponto de vista, porque o castigo que de pronto sobreviria se deve aos pecados de seres humanos, ver verso 3, e não de anjos. Ademais, os anjos não se casam, Mateus 22:30. Os filhos de Deus não foram outros senão os descendentes de Sete, e as filhas dos homens, as descendentes de Caim, cainitas ímpios. Posteriormente Deus falou de Israel como sendo seu primogênito, Êxodo 4:22, e Moisés disse aos israelitas, filhos sois do Senhor, vosso Deus, Deuteronômio 14:1. Pela graça divina a adoção no reino de Deus não se restringe a uma etnia, povo ou nação, mas está amplamente disponível para todas as pessoas, aos que creem em Jesus, a partir de uma entrega total da vida e reconhecimento da soberania divina, João 1:12. Em Cristo somos dignos de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Portanto, tal ensinamento, anjos unindo-se com mulheres, é espúrio à Bíblia e toda doutrina que não está em conformidade com o Sagrado Livro é falsa e não merece crédito. O termo filhos de Deus, na Bíblia refere-se aos anjos e também aos homens, vai depender do contexto do verso. No caso de Gênesis 6:4, refere-se aos descendentes de Sete, um homem justo, e já no livro de Jó, refere-se aos anjos. Deus não deu aos anjos a capacidade de reprodução, portanto, em hipótese alguma poderiam ser eles os filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens. 1. O povo gigante em Canaã que os espiões de Moisés relataram. Números 13:30-33, Golias, 2 Samuel 21:19, e os anaquins, Deuteronômio 9:1-2, são todos exemplos de gigantes nas Escrituras. Devemos ter em mente que os gigantes da Bíblia não eram colossos de quase 12 metros que esmagavam casas e palitavam os dentes com olmos. Os gigantes da Bíblia eram altos, Golias tinha talvez 3 ou 4 metros de altura, e poderosos, mas eram humanos. Além dos relatos bíblicos de gigantes, há outras evidências de gigantes, relatos escritos fora da Bíblia, arqueologia, relatos de testemunhas oculares de achados arqueológicos, representações gráficas de gigantes encontrados na arte antiga e registros históricos recentes. Em primeiro lugar, devemos considerar a evidência arqueológica dos gigantes. Há muitos relatos de arqueólogos encontrando ossos e armas muito grandes ou outros artefatos que apenas um gigante poderia ter usado. Por exemplo, acredita-se que Stonehenge foi construído por gigantes porque as pedras são muito grandes e pesadas para que homens de tamanho normal pudessem movê-las ou manipulá-las sem a ajuda de máquinas. Exemplos semelhantes existem em muitas culturas, estruturas que não poderiam ter sido erguidas sem guindastes ou outras máquinas às quais os antigos não tinham acesso. Esses argumentos arqueológicos devem ser vistos com ceticismo. Podemos não saber como Stonehenge foi construído, mas isso não prova automaticamente que os gigantes o fizeram. Alguns artefatos de tamanho gigante existem em museus, mas a grande maioria deles, especialmente os maiores e mais impressionantes exemplos, não existe, exceto em relatos não verificáveis de testemunhas oculares. Muitos dos supostos descobridores explicam a falta de evidências concretas com histórias relacionadas a encobrimentos do governo ou inundações repentinas ou outras circunstâncias igualmente convincentes. Em segundo lugar, há o argumento de que as representações visuais de pessoas muito grandes, como as encontradas em jarras e tumbas egípcias, são imagens de gigantes. Os historiadores da arte geralmente concluem que essas figuras gigantes são simplesmente representações de deuses ou reis e que seu grande tamanho era uma forma de mostrar sua importância ou alta posição em comparação com outras figuras próximas. Outra explicação é que as pessoas menores são representações de meninos, não de homens de escalão inferior. A arte anatómica realista não existia em nenhuma cultura até o Renascimento, e até então as crianças eram frequentemente retratadas na proporção exata dos adultos, apenas menores. Esses argumentos são válidos e lógicos. Sabemos que a arte egípcia foi muito emblemática. O fato de os egípcios representarem o deus Anubis como um homem com cabeça de cachorro não é razão para supor que havia um homem com cabeça de cachorro que adoravam. Dito isto, não há como provar a real intenção dos antigos artistas. Os historiadores formam teorias com base no que consideram ser a explicação mais provável e razoável para o que vêem em objetos antigos. Em terceiro lugar, temos relatos escritos que não aparecem na Bíblia.
Três livros especialmente importantes são o livro de Enoque, o livro de Jazar e os escritos do historiador judeu Josefo. Todos os três livros mencionam a existência de gigantes. Fora da Bíblia, este é o argumento mais convincente para a existência de gigantes. Todos esses livros apresentam histórias de pessoas reais encontrando gigantes, e as histórias são apresentadas como relatos históricos, não fictícios. Josefo, em uma passagem sobre a remoção dos israelitas para Hebrom, menciona que os judeus conheceram os habitantes daquela terra, incluindo a raça de gigantes, que tinham corpos tão grandes e rostos tão diferentes dos outros homens, que eram impressionantes de se olhar e terríveis de se ouvir. Os ossos desses homens ainda podem ser vistos até hoje. O livro de Jazar, mencionado em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18, é um dos três livros, juntamente com o livro dos Jubileus e o livro de Enoque, que descrevem o mundo antediluviano. Esses livros contam essencialmente a mesma história encontrada em Gênesis, que anjos caídos engravidaram mulheres humanas e seus descendentes foram os Nefilins, uma raça de gigantes, Gênesis 6:1-4. O livro de Jazar e os outros fornecem mais detalhes sobre o mundo naquela época, dizendo que os gigantes eram cruéis e violentos e governavam a humanidade como deuses. O relato do dilúvio em Gênesis é precedido por uma passagem que menciona os Nefilins. A Bíblia chama Noé de justo e perfeito em suas gerações, Gênesis 6:9. Isso pode ser uma referência ao caráter de Noé, mas também pode ser que Noé fosse perfeito no sentido de que sua linhagem não havia sido contaminada por anjos caídos, então Deus salvou ele e sua família para que fossem o começo de uma nova raça humana geneticamente limpa. No entanto, a Bíblia menciona os filhos de Anak e gigantes após o dilúvio, então a linhagem gigante permaneceu, ou também é possível que os anjos caídos tenham feito uma segunda tentativa de contaminar a humanidade após o dilúvio. Seja qual for o caso, os filhos de Anak eram um povo grande e alto, Deuteronômio 9:2. Além das evidências acima, há pessoas que foram documentadas como muito altas na história recente. Robert Wadlow média 2,5 metros de altura em junho de 1940, John Carroll, em 1966, 2,5 metros, e Sultan Kozen, Records, Thales Menevar, acessado em tanto na Bíblia quanto fora dela, há evidências bíblicas de que gigantes existiram. Que Deus estejam consigo, principalmente você que assistiu este vídeo à mãe.